Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. Hoje é terça-feira, dia 25 de abril. O TV Notícias começa agora e com muita informação. Vacinação contra a brucelose no gado. Pequenos produtores rurais de Uberlândia contam agora com serviço de graça. Olha que bom exemplo. Detentos estão sendo ressocializados. E sabe como? Limpando terrenos e lotes vagos para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Tivemos muitos feriadões e vem mais um por aí. Quais são os direitos e deveres de empregados e empregadores em relação às folgas? Você vai ver no TV Notícias, que tem ainda uma reportagem sobre o Kung Fu e como a técnica ajuda no desenvolvimento de estudantes e professores. Tem também o nosso quadro Mercado de Trabalho e muito mais. O TV Notícias começa agora. A Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Distritos reativou o programa de vacinação contra a brucelose na zona rural. A vacina protege o gado e a saúde humana também. Nossa equipe de reportagem foi conferir de perto esse trabalho que ajuda produtores que não têm condições de pagar pelo serviço particular. Princesa é uma bezerra de 4 meses. Fica em uma fazenda no assentamento Tangará, localizado a mais de 30 quilômetros de Uberlândia. Princesa recebeu dose da vacina contra a brucelose e agora está com a saúde em dia. Porque é sempre uma coisa que a gente não tem condições deles virem, eles verem na hora e tá. Então, parabéns. Podem ser vacinadas contra a brucelose bezerras fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses. A vacina é preparada na hora porque é feita com bactéria viva e só pode ser aplicada por profissional especializado. Após a aplicação, o veterinário da Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Distritos faz o atestado de vacinação que é encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. A importância dessa vacinação é pelo fato de a brucelose ser uma zoonose, ou seja, ela é uma doença bacteriana, infecciosa, contagiosa e que tem esse caráter zoonótico. A brucelose traz vários prejuízos à saúde do gado e também dos seres humanos ao terem contato com os animais infectados ou através do consumo da carne e do leite contaminados. No animal, as principais características dele é a infertilidade, a ocorrência de abortos e no caso do ser humano também tem o risco de gerar infertilidade, tem a orquite no ser humano, no caso do homem, e em geral também tem o risco da febre ondulante, que é uma febre que oscila entre um dia e outro e pode levar inclusive à morte. O programa de vacinação contra a brucelose foi reativado em janeiro de 2017. Até o momento, mais de 300 animais já foram vacinados. Os produtores que têm interesse em receber a visita do veterinário do programa, basta fazer um requerimento na Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Distritos do município. É importante o papel da secretaria porque não terá custo para o produtor e acaba sendo uma vacina, a vacina é barata a dose, porém o transporte, a locomoção e o próprio profissional para fazê-la, isso encarece muito. Hoje estaria em torno de R$500 para um veterinário sair e fazer essa vacinação numa distância de aproximadamente 40, 50 quilômetros, como nós fazemos. Isso não terá custo para o produtor. Qual que é o interesse da secretaria? É justamente defesa sanitária, proteger os animais de uma contaminação e proteger também a saúde pública. Não é necessário um grande rebanho para o produtor receber a visita da equipe da secretaria. Se houver apenas uma bezerra que se enquadre nos pré-requisitos, é possível agendar a vacinação. O serviço do veterinário é de graça, mas a dose deve ser adquirida pelo produtor. Custa em média R$2. Já andamos 40 quilômetros para vacinar a princesa, para vacinar apenas o animal. Então, independente do número, nós estamos à disposição para fazê-lo. O senhor Donizete ficou satisfeito com o resultado. Acredita que o programa ajuda os pequenos produtores. Ajuda muito, porque a gente não tem condições, Traz um veterinário aqui para fazer esse serviço. Então ajuda demais. Então, você que é produtor rural e tem interesse que o veterinário do município vá até a sua propriedade, basta procurar a Secretaria de Agropecuária no Centro Administrativo, a partir do meio-dia.
Continua a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o país. E em Uberlândia, aproximadamente 13 mil pessoas foram vacinadas só na primeira semana, de acordo com o relatório de imunização da Secretaria de Saúde. É importante reforçar: crianças, profissionais da saúde, gestantes, mulheres que deram à luz em 45 dias, idosos e professores podem ser imunizados de graça. Basta procurar os postos e unidades de saúde da cidade. O Museu Diversão, Consciência e Arte do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia oferece vagas para o curso gratuito de formação continuada Museu para a Escola. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Flávio e todos que acompanham o TVU Notícias. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de maio. Para saber mais sobre esse curso, eu converso com a Silvia Martins, que é coordenadora do Museu Diversão, Consciência e Arte, mais conhecido como Museu Dica da UFO. Professora, conta pra gente qual é o objetivo desse curso de museu para professores. Bom, a ideia do curso é aproximar um pouco o museu da sala de aula, dos professores, né? Fazer com que os professores consigam entender um pouco melhor qual é a proposta do museu e que a gente consiga entender também um pouco melhor quais são as demandas dos professores, para que eles possam se apropriar um pouco mais e que as visitas que são feitas aos museus, ou ao nosso museu em específico, o Museu Dica em específico, possam ser mais presentes nas suas atividades didáticas, suas atividades docentes. Seria uma nova estratégia de ensino? A ideia é que a gente possa contribuir para o professor que ele faça suas novas estratégias de ensino, né? Trazer oportunidades de aproveitar as visitas aos museus de uma forma um pouco mais próxima, né? Essa é a ideia nossa. E também de conhecer um pouco do que eles têm a oferecer para a gente. Quais professores podem se inscrever? O curso ele é para professores de maneira geral. Como a gente vai falar do ponto de vista específico de museus de ciências, a gente recomenda para professores das áreas de ciências e professores do ensino fundamental também, que lidam com crianças, que vão trabalhar o conteúdo de ciências e quiserem aproveitar o espaço do museu para abordar determinados conteúdos. Para quem tem interesse, então, como realizar essa inscrição e garantir a vaga para o curso? As inscrições já estão abertas no site do Museu Dica, né? Clicando lá tem o formulário para preencher. Então, até o dia 10 de maio tem inscrições abertas. Muito obrigada pelas informações, professora Silvia. E lembrando que quem participar recebe certificado. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. Eu vou reforçar então. Os interessados podem se inscrever pela internet no www.dica.ufo.br. E depois do intervalo, detentos estão limpando terrenos e lotes vagos, ressocialização e fazendo o bem no combate ao mosquito da dengue. E ainda, quais os direitos e deveres de empregados e empregadores em relação aos feriados, às folgas. O TVU Notícias volta em instantes. Até já. Olha que bom exemplo que vem do sul de Minas e que a gente pode copiar aqui em Uberlândia, Uberaba e em outras cidades da região também. Os detentos de Alfenas estão sendo reinseridos na sociedade, trabalhando no combate ao mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. Eles fazem a limpeza dos terrenos e lotes vagos da cidade. O projeto está em prática há cerca de um mês. Inicialmente, conta com a participação de 15 detentos que possuem bom comportamento e realizam os trabalhos sob a supervisão de agentes penitenciários. Nesse processo, a gente ganha, a sociedade ganha, os detentos ganham, a Secretaria de Saúde ganha. Resultado positivo que é comprovado pelas conquistas do trabalho desses homens que buscam mais uma chance na sociedade. Já foram feitos mais de 1.200 terrenos, com coleta de mais de 25 mil possíveis focos geradores do Aedes aegypti. Tassiano, que cumpre o final de uma pena de mais de 10 anos de prisão, graças à oportunidade de trabalhar, voltou a se sentir como há muito não se sentia. Eu me sinto útil. Útil para mim, útil para a sociedade, fazendo algo útil.
Assim como a maioria de seus colegas de trabalho, Eutaciano não pretende perder essa oportunidade. Agarro com unhas e dentes. A oportunidade oferecida a esses homens que buscam a reinserção na sociedade também os deixa mais próximos da liberdade, pois a cada 3 dias trabalhados, eles têm um dia reduzido de suas penas. Isso é importante que no decorrer da parceria a gente vai notar que alguns deles já vão tendo sua liberdade concedida. Assim, os detentos se mostram dispostos a trabalhar, ficam agradecidos por participarem do projeto e podem voltar a ter esperança de uma vida digna. Para mim já ajuda muito. Quando me integrar à sociedade agora, a mente já sai melhor um pouco, o coração também já sai melhor. Olha aí que bom exemplo, né? Bom principalmente para os detentos, porque tem uma redução na pena e também porque estão fazendo bem e se ressocializando aí para voltar à sociedade com certeza melhores do que entraram no sistema prisional. A semana começou com muitas vagas de emprego e estágio para Uberlândia e região. Se você está à procura de uma oportunidade, anote aí. Vaga para estágio em publicidade. A Bolsa Auxílio é de R$ 600 mais vale transporte. E-mail para contato cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. 2 vagas para estágio administrativo. Bolsa Auxílio de R$ 700 mais vale transporte. E-mail para contato cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. Estágio em administração. Bolsa Auxílio de R$ 650 mais benefícios. E-mail para contato talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estágio em pedagogia. Bolsa Auxílio de R$ 600 mais vale transporte. E-mail para contato cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estágio em relações públicas. O valor da Bolsa Auxílio não foi divulgada. Para mais informações, consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Todas as vagas anunciadas estão abertas na CDL. O candidato precisa apresentar o documento de identificação pessoal e currículo, na Avenida Belo Horizonte, 1290, bairro Vila Osvaldo. Quem não gosta de um feriadão? Quando ele se estende aí com fim de semana, tivemos 2 e vem mais um pela frente. E para quem tem que trabalhar enquanto a maioria está de folga. Alguns setores não param, mas e aí? Como ficam os direitos e deveres de empregados e empregadores? Como a folga deve ser negociada e se isso também é possível, é claro? Essas e outras perguntas nós vamos responder a partir de agora. Quem está aqui comigo é a advogada trabalhista, doutora Sayonara Nunes Rezende. Doutora, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de feriados, a gente está nesse período agora de feriados grandes, né, porque se estendem com o fim de semana. Como é que funciona essa questão de direito do trabalhador, por exemplo? Ele merece essa folga num feriado nacional? O feriado, em regra, ele não pode ser trabalhado, porque é um dia de descanso. Porém, existem algumas atividades, por serem essenciais, o trabalho ele não pode ser interrompido nesse dia de descanso, nessas 24 horas, né? Então, o trabalhador, nessas atividades, ele tem que trabalhar, né? O empregador, ele pode chamar o trabalhador para trabalhar nesse dia e depois ele será recompensado com uma folga em outro dia da semana, ou então ele vai receber as horas trabalhadas nesse dia em dobro. Uma equipe trabalha num feriado, talvez até dobre ou um esquema de plantão, e a outra equipe trabalha no próximo. Isso pode ser acordado entre as partes? Sim, pode ser. É importante observar o que a norma coletiva do sindicato da categoria ela dispõe sobre isso. Mas pode sim. E desde que o empregador também respeite a folga semanal daquele profissional e trabalhando em feriado, de qualquer forma, ou ele terá uma folga compensatória ou receberá esse dia em dobro. Aquela história de plantão, a gente sabe que tem alguns setores que falam assim, não, o profissional ele fica de plantão. Na área de saúde é muito comum, no jornalismo é muito comum. Você não tem que necessariamente cumprir o horário de trabalho na empresa, mas você tem que ficar de sobreaviso. A qualquer momento você pode ser acionado. Como é que funciona isso? Porque às vezes ele nem bate um ponto, porque ele não vai na empresa. Como é que funciona? O funcionário que ele está completamente à disposição do empregador naquele dia que for um feriado ou no dia do descanso semanal remunerado dele, ele da mesma forma ele terá direito a uma folga compensatória
compensatória ou a receber aquele dia em dobro. Quando, por exemplo, o trabalhador, o candidato a uma vaga, ele participa de um processo seletivo, esse tipo de informação deveria ser passado, porque a pessoa talvez ela já faz o compromisso, ela já sabe até quando ela pode viajar, ou seja, ela pode se programar. Eu terei os feriados, o meu feriado pode emendar com o fim de semana. Isso deveria ser acordado já no momento do processo seletivo? O ideal seria, sim, o empregador informar que a atividade que ele exerce, ela é indispensável, que em feriados o serviço ele não pode parar, ele tem que ser ininterrupto, né? Por exemplo, em hospitais, área de vigilância. Então, o correto seria avisar, sim, mas nem sempre é isso que acontece. É verdade. Em relação a dúvidas, por exemplo, às vezes o trabalhador ele ainda está empregado, ele tem um vínculo com a empresa, mas ele se sente prejudicado de alguma forma. O que ele deve fazer? Ele pode buscar, não sei se o Ministério do Trabalho ou a própria sede do sindicato da categoria. Qual seria a orientação a esse profissional? Pelo menos a orientação inicial. A orientação exatamente onde ele vai conseguir é junto ao Ministério do Trabalho, também junto ao sindicato da categoria dele ou mesmo um advogado particular. E se ele quiser reclamar, ele também pode procurar diretamente a Justiça do Trabalho. Entendi. Só para a gente encerrar, até uma curiosidade particular. Em relação, por exemplo, quando o empregado ele entra na Justiça reclamando por algumas questões, como, por exemplo, trabalhou no feriado, não recebi de acordo e tal. Nesse caso, tudo isso é anexado a uma ação onde todos aqueles itens que não foram homologados, por exemplo, numa rescisão de contrato e tal, isso tem que ser negociado entre as partes? O juiz geralmente ele vai dizer, olha, não, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Ele pode tanto exigir o recebimento daquele dia, né, a remuneração daquele dia trabalhado, porque ele não compensou, então ele vai ter que receber em dobro, ou então ele realmente pode negociar os direitos trabalhistas dele. Alguns direitos eles são irrenunciáveis, mas nada impede que ele possa fazer um acordo junto ao juiz ali, ser homologado, sem problema. Que bom. Senhora Nara, olha, muito obrigado pela presença aqui hoje, muito obrigado pelos esclarecimentos também. Eu que agradeço. Muito obrigado. E daqui a pouco tem a previsão do tempo para amanhã e ainda como o Kung Fu tem trazido novas perspectivas para a sala de aula. Eu volto em instantes. Até já. Universidades e institutos federais de ensino técnico de nível médio deverão reservar parte das vagas às cotas de escolas públicas para estudantes com deficiência. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A norma altera o decreto que regulamenta o ingresso por cotas nas instituições federais, inclusive para estudantes pretos, pardos e indígenas. Nada de chuva em Uberlândia e região e calor mesmo só no meio do dia. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Em Uberlândia, o dia começa com sol e algumas nuvens. A temperatura é alta, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Tempo quente também em Araguari, sem possibilidade de pancadas de chuva. A mínima é de 16 e a máxima de 28 graus. Em Ituiutaba, céu aberto sem nuvens e sol forte. A mínima prevista para terça-feira é de 21 graus e a máxima chega aos 31. Em Patos de Minas, não tem previsão de chuva amanhã. O dia vai ser mesmo de sol e altas temperaturas. Mínima prevista é de 15 e a máxima de 30 graus. Tempo firme e sem previsão de chuva em Nova Ponte. Mínima de 19 e a máxima de 30 graus. Como as artes marciais podem ajudar na educação e no desenvolvimento como um todo de estudantes e professores. A Universidade Federal de Uberlândia oferece o curso de Kung Fu. O projeto traz novas perspectivas para a sala de aula. O sonho do jovem Luan é ser cineasta e educador. E foi em função de 2 professores que marcaram a vida escolar dele que hoje o rapaz tem a oportunidade de retribuir o favor. 2 professores, um do meu curso de História, o Guilherme, e um professor da minha escola, do ensino médio, lá no René Janete, o Marcelo. Eles conversaram comigo sobre o projeto que está acontecendo aqui na UFO, sobre o Kung Fu, me convidaram a comparecer e eu estou aqui. Mudar a história dos alunos com a arte é o objetivo de Fabrício, professor de Kung Fu. O projeto da UFO, que ajuda os educadores a interagirem com os alunos de uma forma diferente,
vai além da sala de aula. A gente pretende ajudar o professor a ele ter um pouquinho também de cuidado na hora de observar seu aluno, na hora de tratar o seu aluno na sala de aula. Como é que os fatores emocionais podem influenciar no aprendizado dele na escola? Como é que os fatores corporais, como é que os fatores éticos podem estar influenciando também no aprendizado na escola? A Priscila é professora há 6 anos e viu a possibilidade de mudar o jeito de cuidar das crianças. Tudo isso com as técnicas da arte marcial. Eu tenho expectativa, sim, de levar algo para lá, não sei exatamente ainda o que vai ser, porque está começando agora, né? Eu ainda tenho que pensar nisso, porque a gente também tem que fazer um planejamento bastante cuidadoso para poder fazer essa adaptação. Mas eu tenho essa vontade, sim. E são muitos benefícios para quem pratica o Kung Fu. Tudo isso baseado no Udão, o ensinamento chinês fundamental que significa caminho marcial. É a parte onde o corpo trabalha o físico e a mente, proporcionando novas experiências emocionais e pedagógicas. As aulas do Kung Fu que a gente pretende dar é justamente para a gente conseguir fazer uma autopercepção. Essa autopercepção corporal e mental dessa interação, né, desses dois aspectos no ser humano. Principalmente, que é o nosso foco, na parte educacional. As inscrições para as aulas vão até o dia 26 de abril e é necessário um atestado médico. Anote aí as informações. Esse projeto é voltado principalmente para os alunos de licenciatura da UFO, quer dizer, as pessoas que pretendem se formar professores, e também professores já formados que estão atuando na educação básica, na rede municipal, estadual ou mesmo na rede particular. Quem tiver interesse em participar das aulas de Kung Fu, basta mandar um e-mail para guilhermealuz@ufo.br. E o TV Notícias desta terça-feira acaba aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se ver amanhã. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.